a gente vai ter que vir a conhecer alguns fatores culturais. Por quê? A maioria das graduações em filosofia, elas passam pelos pré-socráticos. O pobre coitado do professor que tem a incumbência de passar esse conteúdo, muitas vezes não tem o treinamento nem historiográfico, nem aprofundado dessa área do conhecimento, que é o pensamento helênico arcaico e antigo, né, o clássico. E, assim, muitas vezes as informações são ventiladas bem rapidamente e se perde a riqueza que, segundo Karl Raimund Popper, seria a fonte inspiradora das principais soluções de física quântica e de química de última geração do século XX para o século XXI. Então, o IF Sophia Assis Chateaubriand, ele tem como proposta trabalhar a história da filosofia sob o aspecto crítico do racionalismo popperiano, tentando apresentar aos participantes uma visão mais aprofundada que vem da onde? Da prática, da metodologia da história psicológica, das ideias e das mentalidades, sem a qual todas as leituras sobre o pensamento antigo, medieval, até o moderno mesmo, são excelentes. Porém, são apenas leituras que faltam, que têm carência de embasamento historiográfico, de embasamento que permita você se aproximar o melhor possível do que era pensável e exprimível naquela cultura, naquele espaço, tempo, naquela circunstância tempo-espacial, que é a criação do pensamento e da nossa sociedade. Lembrando, né, o pensamento grego ele vai estar presente, pelo menos, eu chuto, uns 80% a 90% da cultura ocidental. Embora toda a influência judaico-cristã e muçulmana, indígena e oriental, nessa chamada aldeia global contemporânea, a gente percebe que a marca helênica foi muito radical. Na semana retrasada, nós trabalhamos o conceito de Hélade, para tentar entender que a Grécia que hoje nós temos na representação geográfica, nessa região, né, da Península Balcânica e das ilhas do mar Egeu, nem sempre foi essa organização política. Lembrando as aulas de história, quem criou o conceito de Estado Nacional, né, ou seja, uma relativamente grande quantidade de terras e de povos e culturas sob uma mesma jurisdição, foram nossos ancestrais, os portugueses. Eles é que vão inventar esse conceito de Estado Nacional. Antes disso, o que existiam eram repúblicas, reinos, impérios, que, na verdade, apenas a experiência grega e, sobretudo, o helenismo posterior, do século III para o II antes de Cristo, com Alexandre da Macedônia, é que vai universalizar esse jeito de viver que hoje é representado pela tendência política chamada democracia, em todas as suas variantes. E aí nós verificamos que o mundo grego não tinha essa organização, no sentido de Estado, mas municipalidades. Ou seja, cada unidade política, cada cidade era um país. A gente costuma brincar aqui nas aulas, né? O sujeito saía de Assis Chateaubriand, ia para jesuítas, fez uma viagem internacional. E os direitos que ele tinha aqui, por ser chateaubriandense, não eram os direitos que ele teria lá, por estar em jesuítas. Então, a gente tem que compreender que a Grécia do período arcaico e clássico, ela é um produto de uma profunda e violenta, de uma brutal miscigenação, que vai ter a sua base, enquanto fator histórico, uma colonização de diversos povos de origem indo-europeia, que vão sair das planícies da Rússia, da Mongólia e da Índia, vão invadir a Europa em diversos períodos históricos, né, todos com línguas aparentadas, e que lá chegando vão encontrar o que os historiadores costumam chamar de pelágios, que são uma população mediterrânea muito semelhante hoje em dia ao português, ao italiano, no sentido de, não o italiano do norte, o italiano do sul, da Sicília ali,
que são pessoas baixas, de pele morena, embora caucasoides, né? Não são afrodescendentes ou africanos, nem asiáticos, mas que vai ser automaticamente miscigenado à população indo-europeia, gerando, a partir do século XX a.C., uma poderosa e fantástica civilização que encanta até hoje os pesquisadores, que são os minoicos. É uma civilização não guerreira, altamente avançada em tecnologia do bronze, no caso a metalurgia do bronze, mas altamente avançada, por exemplo, com saneamento básico, com prédios de até de 4 a 6 andares, com uma estrutura arquitetônica complexa, porém livre. Nós não encontramos nos palácios, por exemplo, dessa ilha aqui, ó, chamada Ilha de Creta, nós não encontramos muralhas protegendo os palácios nem as comunidades, o que dava a entender que eles tinham certa segurança política e administrativa, de tal maneira que não tinham receios. Embora toda essa região, e sempre tenha existido nas populações marítimas do Mediterrâneo, a presença da pirataria. Tá, gente? Os minoicos não tiveram isso. Além disso, eles vão ser a primeira civilização comercial e marítima do Ocidente que vai ter amplo aspecto de contatos multiculturais. Por quê? Tal qual nós vemos aqui nesse mapa que representa a Hélade, já no período arcaico para o clássico, os minoicos, eles também iam por todo o Mediterrâneo, desde o Oriente Próximo, ali hoje a atual Turquia, Israel, Síria, até as colunas de Hércules, ou seja, até o final do Mediterrâneo. Existem indícios de comércio com os povos do norte, que nós depois chamaríamos de vikings, e de comércio de peças produzidas no século XX a.C. na atual Alemanha, Dinamarca, ou seja, havia um comércio tanto marítimo quanto terrestre. Durante todo o século XX, até aproximadamente o século XVII ao XVI a.C., vão se dar processos de enfraquecimento, uma delas é a explosão da ilha de Thera, né, que vai ser o chamado tsunami, popularmente conhecido como o dilúvio, né, que todos os povos desta região vão registrar heróis sendo contactados pelos seus deuses, pelas suas divindades, para construir embarcações e salvar tanto a vida humana quanto a vida animal. Vai destruir e enfraquecer a maior parte dos palácios dessa civilização. O que, logo em seguida, com a chegada de uma outra onda de povos indo-europeus, menos avançados tecnologicamente e culturalmente, chamados micênicos, vai constituir uma fusão cultural que será uma decadência dessa sociedade, porém a construção da base daquilo que nós veremos, por exemplo, na leitura da Ilíada de Homero, que são povos dedicados à guerra, povos que se dedicam à economia de saque, ou a chamada guerra de saque. O que significa isso? Toda vez que os recursos básicos dessa sociedade falhavam ou tinham se extinguido, eles montavam um exército ou uma frota e saíam pirateando outros povos vizinhos ou estrangeiros. Então, a guerra minoico-micênica, que a gente vê na Ilíada, por assim dizer, ela é uma típica demonstração desse estilo de vida, que vai ser a inauguração do que a gente vai chamar de Grécia propriamente dita. Do século XVII ao XII a.C., ou XI, mais ou menos, dependendo do historiador, a gente vê essa civilização micênica aos poucos tomando à frente dos negócios da antiga civilização minoica. Os sacerdotes dessa civilização, da minoica, que eram digamos assim, os detentores da arte da escrita, que eram aquela classe social que contabilizava todos os registros do chamado Anax, o Deus-Rei. Eles vão criar uma nova linguagem chamada linear B, tá aqui, linear A, linear B, que é digamos assim, uma forma de se expressar.
não vocálica, é só consonantal. Eu fico imaginando como é que eles faziam para se comunicar. Não existia a criação de vogais, tá? E era uma representação hieroglífica, muito assemelhada aos hieroglifos egípcios. Tá? E o que sobrou delas, até hoje, foram placas de argila que foram cozidas pelo incêndio dos palácios, em torno do século XII para o XI a.C., e que eram dados de contabilidade. Tá? O que entrava, o que saía dos palácios e para onde que ia, de acordo com a vontade do Anax, a distribuição desse material. É neste momento que nós veremos surgir um novo povo, indo-europeu também, já em torno do século XI a.C., e que vai ter um avanço tecnológico metalúrgico aos minoico-micênicos, já usando o minério do ferro como base de produção, enquanto os minoico-micênicos trabalhavam com o bronze, inferior enquanto qualidade de material bélico. Umas 4 ou 5 pancadas de uma espada de ferro contra uma de bronze, normalmente quebra a de bronze com muita facilidade, principalmente se o sujeito tiver um braço do tamanho de uma coxa. Enfim, mas o que acontece é que esse povo, motivado por outras questões, que não são mais a guerra de saque, mas questões de ordem ética, de ordem moral e até religiosa, eles procuravam por todo mundo alguém que pudesse eliminá-los na guerra. Eles eram dedicados ao combate. E, enquanto eles não encontrassem esse guerreiro que os levasse à morte gloriosa na juventude, em campo de batalha, eles matavam e destruíam tudo. Eles não queriam saques, eles não queriam escravos, eles não queriam terras, eles queriam a imortalidade pelo combate singular. Os chamados filhos de Heracles, ou de Hércules, os dórios, serão essa população indo-europeia que vai praticamente varrer, por exemplo, na Turquia, na atual Turquia, essa região aqui, o Império Hitita, que era um povo relativamente antigo, contemporâneo dos minoicos, tá? Século XX, XVII, que eram especialistas na guerra com carros de combate, não eram tanques. Era um cavalo na charrete metido a besta, com umas lâminas, um sujeito que puxava e o outro com uma lança e flecha que atacava a infantaria. Eles vão destruir praticamente todos esses reinos. Todos os reinos minoicos, micênicos, serão destruídos. Os palácios serão queimados. Houve durante muito tempo uma divergência entre os historiadores sobre o porquê que esses palácios foram destruídos. Se teria sido um grande terremoto, se teria sido uma revolução de escravos. Hoje em dia, a tendência para a explicação é que foi justamente a volta dos filhos de Hércules, que tinha uma lenda na época que dizia que o herói Hércules havia sido expulso pelos deuses do mundo helênico, do chamado mundo grego, e que um dia eles voltariam destruindo tudo o que existia e transformando o reino de Zeus numa nova civilização. E, de certa forma, foi, historicamente falando, o que veio a acontecer. Por essa chegada, nós tivemos toda essa região, antigamente dominada pelos minoicos micênicos, mergulhada num isolamento internacional profundo. Os dórios, eles caçavam todas as populações autóctones neste sentido, depois dessa colonização, que já viviam nessa região. Nós vemos, por exemplo, uma migração em massa, fugindo dos dórios, na Grécia continental, neste período, para a região do que vai ser chamado no futuro de Jônia. Então é por isso que, por exemplo, a gente vê Tales de Mileto escrevendo em dialeto jônio, que é um dialeto grego que é típico da Atenas da época clássica. Ou seja, dentre as línguas, os dialetos gregos, nós temos, junto com as etnias, o eólio, o dório e o jônico. O jônico, ele também se divide no que a gente chama de, vou botar aqui do lado, tá?
ático, que é o dialeto grego falado em Atenas. Tá? Por ocasião da invasão dos dórios, tanto atenienses, tanto áticos, quanto todos esses povos aqui da região da Grécia vão migrar para as ilhas e para a região da Turquia, enquanto os dórios vão dominar, se estabelecendo predominantemente no que viria a ser Esparta. Por isso a educação espartana é tão marcada pela violência a partir deste período. Tá? No sul dessa região da atual Turquia e na ilha de Chipre, aonde inclusive esse dialeto vai se manter. Por exemplo, a medicina será escrita em dialeto grego dórico. Tá? Então Hipócrates de Cós, que é de uma ilhazinha aqui dessa região, ele vai catalogar todos os estudos médicos e criar a metodologia médica com interlocução com o pensamento pré-socrático. Muita gente não fala isso na faculdade, né? Ele critica os pré-socráticos e dialoga com os filósofos pré-socráticos, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito principalmente, Parmênides, antes de constituir o chamado Corpus Hipocráticos, né? Ou seja, os livros básicos da medicina ocidental que serão usados até o século XIX nas universidades europeias, como livro padrão para se estudar medicina. Então, vocês verifiquem que a partir desse período, do século XII para o XI a.C., e aproximadamente até o século IX e VIII a.C., a Grécia vai mergulhar num isolamento internacional profundo, aonde a destruição da sociedade minoico-micênica vai reestruturar o poder. Isolados, sem a tecnologia da escrita, eles vão desenvolver o que a gente chama de oralidade. Ou, se vocês preferirem, a gente pode também chamar de palavra eficiente. Por quê? Nos povos onde não existe a técnica da escrita, a memória é a base da preservação cultural. E essa memória, ela tem que desenvolver uma certa tecnologia que proporcione ao seu usuário a capacidade de apreender o conteúdo que está sendo passado, de mantê-los com poucas perdas e, sobretudo, poucos acréscimos, né? Aquela velha história, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Mais do que nunca isso a gente vai ver, né? Por isso a multiplicidade dos mitos, né? Das histórias de origem, das diversidades sobre uma mesma ocasião, sobre um determinado herói, sobre uma determinada divindade. Então o que acontece? A palavra, durante 300 anos, ela vai se tornar não um meio de comunicação. Além de se tornar o meio de comunicação, a palavra, ela será um modo eficiente de se realizar coisas. Vou tentar ser mais claro. Uma coisa é eu dizer, vou comer uma banana. Minha oração expressa uma vontade e uma possível ação que meu corpo irá desenvolver. Não é isso? Outra coisa é eu dizer, como uma banana. E a coisa acontece simultaneamente ao que eu estou falando. A palavra eficiente, ela tem esse poder. É um poder onde não há um deslocamento temporal entre o que é pensado e feito mentalmente do que o corpo faz efetivamente. E por essas razões, quando alguém diz, eu sou o sol, se não tivesse toda uma estrutura sacerdotal que possibilitasse o acontecimento desta fala com o aparecimento cênico na hora do nascimento do sol, a população não veria o Arax, o Deus Rei, como uma divindade poderosa semelhante ao sol. Por exemplo, quando Medeia, na tragédia posterior, né, no período clássico já, quando Medeia bate no chão, evocando os deuses infernais para punir Jasão, ela não está só tendo um chilique, porque foi traída, levou um chifre. Ela está efetivamente
casando a energia da fala com a energia corporal para que a evocação dela se torne eficiente e as divindades subterrâneas venham ao seu socorro para a vingança. Então, isso é muito importante para que a gente compreenda o pensamento pré-socrático. Por quê? Porque ele é um pensamento de fronteira entre o que a gente chama de palavra eficiente, esse jeito de agir, de viver, de representar a realidade, e o que a gente vai adotar num futuro deles tão próximo, que será o chamado modo discursivo racional, que é expresso, inclusive, de maneira diferente. Enquanto a oralidade ela vai ser expressa pelo que a gente chama de mito, enquanto linguagem poética, a gente verá o modo discursivo racional mudando a mídia de comunicação, que será o quê? A prosa. A prosa racional, que não usa mais os recursos poéticos para criar estruturas cognitivas que possibilitem, tanto ao falante quanto ao ouvinte, a evocação de ideias inteiras. Gente, eu dei uma acrescentada no que a gente viu na semana passada. Ficou alguma dúvida quanto a esse conteúdo? Alguma colocação? Professor, diga. Voltando um pouquinho ali atrás, você estava explicando sobre os minoicos e sobre a explosão da ilha de Tera. Você falou que eles faziam jangadas, no caso, para fugir da... Não foram jangadas. A gente vê em vários povos, eles já eram povos de mercadores marítimos. Eles já tinham frotas, eram frotas comerciais. Tá? Só que eles, no caso, a gente nem tem efetivamente esse relato de um herói contactado pelos deuses para salvar a humanidade. Mas todos esses povos aqui, porque a gente está falando, quando fala de sociedade minoica e micênica, a gente está falando desta ilha aqui de Creta. Tera está por aqui. Tá? Mas quando houve essa explosão, eles foram eliminados ou fugiram? Essa é que é a questão. Porque tal qual Noé, tá? Existem registros em toda a bacia do Mediterrâneo de um baita de um tsunami que foi confundido com um dilúvio, como descrito na Bíblia. Que teria chovido, porque quando explodiu metade da ilha. A ilha de Tera, ela hoje tem um formato de uma ferradura, porque a outra parte era o vulcão que explodiu. Então, quando o vulcão explodiu, cobriu toda a região de cinzas, então o sol não era visto, teve chuva ácida durante vários dias, e como o mar Mediterrâneo é um mar raso em relação ao Oceano Atlântico, fez o que a gente chama em física de tubo de Venturi, que é o quê? Um estreitamento com um baita deslocamento de água, que pode chegar a ser supersônico devido à explosão de um vulcão, que acabou com toda essa região. No caso, como eles estavam bem no epicentro, todos os palácios foram destruídos. Só que a civilização não acabou. Eles receberam uma nova leva e reconstruíram alguns palácios com a presença desse novo povo indo-europeu, que era aparentado, porém tecnologicamente inferior a eles, e culturalmente também. E reelaboraram a civilização, só que com outras características. Por exemplo, como eu falei, durante o auge da civilização minoica, nós não vemos palácios fortificados, porque eles não tinham inimigos, eles eram comerciantes. Eles tinham uma vida livre. Você pega assim, as esculturas murais dos palácios, principalmente o palácio de Knossos, em Creta, onde tem o labirinto do Minotauro, do mito, só não acharam nada de Minotauro, mas tem um labirinto ali no palácio de Knossos. Você vai observar que eles não tinham preocupações com ataques. Todos os palácios deles não têm muralhas, nenhuma. E eles não eram um povo guerreiro. Eles eram povos que se dedicavam à arte, à beleza, ao comércio, à elaboração de produtos de cerâmica. A cerâmica deles é assim primorosíssima. Os micênicos não vão conseguir dar continuidade a esse período, a essa cerâmica.
essa cerâmica vai ser achada na região da Alemanha. Em relação aos fenômenos da natureza também, eles tinham uma visão diferente da nossa, é claro, né? Eles não deveriam, assim, acho que, ter medo, por exemplo, se tivesse algum indício de vulcão ou alguma coisa, porque eles tinham uma visão da natureza diferente, eles ligavam tudo aos deuses. Mas você não pode esquecer aquilo que a gente falou na última aula. Na verdade, o grego, ele não é um homem cientista da nossa época. Então, assim, hoje em dia nós vemos cidades que ficam nos pés de vulcões, tanto quanto existiam naquela época. Né? Tem aí na América Latina, nós temos vários, nós temos aí o cinturão de fogo, né, que envolve o planeta. Só que o grego, e sobretudo o minoico micênico, eles têm essa relação com a realidade que a gente começou a falar na última aula sobre a visão da física e do cosmos. A gente vai retomar já nesse aspecto. Só que, por exemplo, o vulcão era o símbolo do deus Hefestos, o deus ferreiro. Porque tal qual um vulcão, o ferreiro tem um trabalho miserável diante da forja, onde tem que trabalhar os metais com muito calor, queimando-se. Né? Então, assim, não foi suficiente para tirar esse povo daqui e, óbvio, não tinha alerta de tsunami, não tinha alerta de nada daquela época. Quando aconteceu, deve ter sido rápido. Né? Alguns sobreviveram porque a coisa continuou e foi adaptada para uma nova estrutura social e civilizatória. Porém, mais trágico do que o vulcão e o tal do tsunami foi a chegada desse novo grupo indo-europeu já nos idos do século XI, 12 para o 11, que aí de fato destruiu, acabou com essa estrutura. E como a gente viu, o que sobrou foram pequenas vilas, pequenas aldeias. Aldeias essas que num futuro, a partir do século 8 a.C., vão se organizar, se juntar para, numa nova estrutura política, criar o que a gente vai chamar de polis ou cidade-estado, que é assim, o modelão do nosso município, né, da nossa estrutura municipal, sem ter as particularidades. Então a polis não é algo querido ou pensado, é por necessidade mesmo. Praticamente de sobrevivência. Porque acabou, não a nação, mas o Estado maior, e ficou vila, então foi necessidade. O Jean-Pierre Vernant, ele diz que no período minoico-micênico você tinha um deus encarnado vivendo entre os homens, que era o Anax. Então você tinha uma experiência religiosa, não só com as forças da natureza, mas uma experiência religiosa que passava pela presença eficiente e concreta de uma divindade. Então você tinha um problema com a tua fazenda, você batia no palácio, você ia ter uma audiência com um deus, não era com um governante. Esse homem, ou essa pessoa, ele agregava não só valores religiosos, mas econômicos, militares, políticos e místicos, do tipo cura de doenças, o que hoje a gente chamaria de milagres. Existem relatos que o deus rei, o Anax, como todo deus oriental, como todo governante oriental, ele tinha essa face. É interessante a gente pensar sobre esse aspecto, que o que vai ser o berço da sociedade ocidental, na sua origem cultural, será profundamente semelhante aos orientais. Nesse aspecto. É o sumiço dessa divindade, é a exclusão da classe sacerdotal que dominava a técnica da escrita em linear A e B, é que vai criar a instabilidade política por caça à sociedade minoica micênica pelos dórios, que vai fazer com que os remanescentes que não conseguiram migrar para a Turquia, para a atual Turquia, né, para a Jônia, por assim dizer, tenham que se organizar. E qual é a organização? Olha, eu não tenho mais o Deus, mas ela, que é a guerreira, era o antigo barão, e o barão não era amigo do rei, não era amigo do Deus, ela e a família dela começariam a dizer, olha, eu não sou um Deus, mas eu sou semelhante ao Deus, porque um tio-avô meu teve um relacionamento com a deusa tal, e eu sou um semideus. Olha como é que o mito é utilizado a favor da política para uma organização de uma nova estrutura social. É a partir daí, do século VIII, que a gente começa a ver figuras como Hércules surgindo, como Édipo, como Teseu, filho de Zeus,
com uma mortal. Então a gente vê a aristocracia guerreira, que eram os antigos barões, os chamados vice-reis, chamando para si uma divindade ou uma semelhança da divindade para justificar o seu poder político, militar, de proteção dessas sociedades, dessas aldeias que sobreviveram ao ataque dos dórios, para a montagem do que no futuro chamariam de cidade-estado ou polis. Então é uma necessidade de sobrevivência. O senhor falou de modo que a estrutura psicológica deles era diferente. Sim. Aí quando agora o senhor falando isso, eles acreditavam mesmo que eles eram semideus ou era uma mentira estratégica para se sobrepor? Como, por exemplo, o tal do Henrique Cristo hoje. Eu chego a acreditar que ele acha que é o próprio Deus encarnado. Então, é essa experiência existencial que a gente tem que tentar resgatar. Porque numa análise histórica, política e estruturalista, obviamente foi feito um processo de manipulação via religiosidade para que um grupo dominante se estabelecesse como liderança política com base nas armas. Porque você vai se lembrar, né? Eu vou ter que arrumar um espaço, gente. A gente falou que tinha, vai ser pequenininho, tá? A gente falou que a estrutura era o deus, o Anax, tinha o barão, vou usar o termo não grego só para facilitar porque o espaço é pequenininho, tá, gente? Aí vinha então o povo propriamente dito e embaixo os escravos. Não é isso? Aí com a explosão da ilha de Tera, a nova estrutura, manteve-se a estrutura, mas depois com a civilização minoica, o que vai sobrar, minoica não, dórica, o que vai sobrar desse povo aqui, dessa estrutura, dessa pirâmide política? Efetivamente vai sobrar, tinha ainda o sacerdote, né? Aqui embaixo, mas tudo bem. Vai sobrar só os barões, que na sua maioria vão se atribuir origem ou relacionamento divino. Lembrança já longínqua, são 300 anos, né, que separam um fenômeno do outro. Lembrança longínqua da época do Deus Rei, que ainda existia na cabeça das pessoas. Vai ter o povo, que vai tender a eliminar essa separação, principalmente a Atenas será o exemplo disso, né, quando constrói o princípio democrático, né, e ainda a permanência dos escravos. Então eu te digo, essa é uma questão delicada. Porque se você encarar eles como estrategistas contemporâneos, que veem na oportunidade política a oportunidade de dominação via controle religioso, é uma visão coerente e interessante. Porém, não é o que eles experienciavam naquela época. Porque, por exemplo, como você explica Aquiles tendo os louros cabelos dele puxados pela deusa Atena, na hora que ele ia puxar a espada e matar Agamenon, na Ilíada de Troia, ali na Guerra de Troia? Se você fizer uma análise estruturalista contemporânea, na verdade, ele teve um ataque de consciência que ele resolveu chamar de deusa Atena e, de repente, num delírio, ele viu uma deusa mesmo segurando o cabelo dele e impediu dele sair. Só que isso não só desmistificaria todo o processo, racionalizando o acontecido, como impediria a gente de tentar perceber o que significava uma ação eficiente nesta época. Porque a ação eficiente partia de um pressuposto que você não sabia, melhor, ele não sabia que ele era ele mesmo. Como semideus. Nem como semideus, porque ele era um filho de uma ninfa, né, com um mortal. Ele tinha essa consciência, ele vendia isso para todo mundo e ele vivia isso. Tanto é que ele vai morrer, teoricamente, no livro, pela flechada no calcanhar. E antes disso ele matou uma cacetada de gente a ponto de um deus Rio ficar furioso com ele, transbordar, tentar matar ele, mas não consegue. O que estava em jogo efetivamente ali? Bom, vou ter que estragar aqui. Quando que essa ideia surge pela primeira vez a nível teórico no mundo ocidental?
o eu enquanto interioridade. O tipo, eu sei que eu sou uma coisa que pensa, sente e tem um histórico de vida que quando eu me olho no espelho eu me reconheço como tal. Século XVI para XVII, Descartes. Eles tinham total inconsciência de sua estrutura psicológica, vamos chamar egóica, enquanto agente ativo da produção dos seus acontecimentos. A maioria dos pesquisadores e historiadores de história antiga mencionam e falam que os antigos tinham o que eles chamam de eu aberto. O que é um eu aberto? É um eu que não sabe e não se reconhece como quem produz os seus estados psíquicos. Você não tem raiva. Nesse período, você não tem raiva. Você é tomado pela fúria de Ares. É o Deus que, ativando o emocional, produz a sua manifestação. Você não está apaixonado por ela. É Afrodite que te possuiu. A deusa do amor sexual. Ou foi Eros que te deu uma flechada. Você não está apaixonado. Você é vítima da paixão. Tanto é que nos tratados médicos, o amor é considerado como uma doença. A pessoa apaixonada é uma pessoa adoentada nos tratados de medicina de Hipócrates. E tem que ser tratada, e tem que ser contida pela família, porque a pessoa apaixonada faz coisas. Porque não é ela, são os deuses. Agamenon, quando Zeus manda um sonho dizendo que ele vai vencer a guerra de Troia depois de ter espizinhado Aquiles. Não preciso desse cara não, esse cara é um brigão, só sabe bater em todo mundo, matar todo mundo, não quero saber dele, vou vencer sozinho porque Zeus, o senhor da égide, da justiça, me mandou um sonho e foi. Não foi ele que errou, ele foi enganado pela vontade de Zeus. Não foi ele que foi mau estrategista. Então é interessante a gente observar que até quase o período do século II depois de Cristo, por exemplo, a maioria dos textos não aparecem pronomes pessoais de primeira pessoa. É sempre terceira pessoa. Por isso que eles fazem forma de diálogos? No caso do Platão. Platão é que vai criar o diálogo. Não existia antes de Platão. A estrutura, né, o modelo discursivo dialógico não existia antes. Por quê? Quando se escreve ou fala, você não está falando o que você pensa efetivamente, mas sim o que a sabedoria encarna na sua pessoa e transmite em palavras. É por isso que, por exemplo, Xenófanes de Cólofon vai dizer, olha, nem tudo que eu estou falando é apenas uma opinião. Ele vai ser o primeiro cara a criar a epistemologia, ou seja, a teoria do conhecimento. Porque ele vai dizer, olha, mesmo que seja verdade o que eu estou falando, a gente não tem critérios nem condições de averiguar se isso é verdadeiro ou não. Platão ainda vai dizer, em vários livros, se eu não me engano, no Fedro ele vai dizer que ele está sendo tomado por uma mania divina e, de repente, ao invés de fazer filosofia, ele começa a poetizar. Ele começa a declamar. Por quê? São os deuses que se assomam dele. O primeiro traço claro de consciência, de eu, de interioridade, de subjetividade, é só a partir de Descartes. Aí, fazendo uma pesquisa, a gente observa que Descartes leu São Tomás de Aquino, e São Tomás de Aquino, num livro chamado De Anima, sobre a alma, já tinha essas ideias no século XI, XII, né, depois de Cristo, se não me engano. Né? São Tomás é 12? 13. Então, ele já tinha essas ideias. Mas será Descartes que vai aprofundá-lo quando ele desenvolve o argumento do código. É a primeira vez que vai ser possível para a humanidade ocidental pensar a si própria como um agente ativo e consciente e não fruto das conjecturas da natureza. É por isso que a gente está tentando reestruturar na nossa cabeça como eles pensavam naquela época, ou o mais próximo possível de como eles pensavam. Porque quando o Tales disser para a gente tudo é água,
vai ter um significado que não é o H2O que a gente põe para dentro para hidratar o nosso corpo. É uma linguagem simbólica, uma linguagem diferenciada. E livros como esses daqui, por exemplo, que tentam naturalizar essa linguagem, esses autores são muito criticados. Essa versão que é de G.S. Kirk, J. E. Raven e M. Schofield, já é uma edição revista das obras que Popper criticou durante a década de 60 contra esta naturalização do pensamento pré-socrático. Eles tentam fazer os pré-socráticos mais científicos do que hoje nós seríamos, fazendo todo um esquecimento desse contexto que está por trás da leitura e da interpretação do que eles queriam dizer efetivamente. Então, por exemplo, quando a gente diz que na Idade das Trevas eles não tinham escrita, isso significou que o que era dito era a fonte de vida ou de morte. Por quê? Falar alguma coisa era um ato tão sagrado, tão tomado de forças divinas, que você constrói o mundo pela fala. Efeito esse que vai ser denunciado com os sofistas no século V para o século IV depois de Cristo. Porque até então, falar é um ato religioso. E não é qualquer um que chegava e falava, não. Por exemplo, na Ilíada você vê que só aqueles que são nobres podem tomar a palavra. O povo, ou aplaude ou vaia, concordando ou discordando. Não é porque era uma questão militar e de hierarquia. É porque falar, sobretudo falar em prosa, para se atingir a sabedoria, que não é uma virtude ou uma qualidade mental, mas uma divindade. Olha o problema. O medo não é um sentimento, o medo é um Deus, Phobos. A alegria não é um pensamento, não é um sentimento, é um Deus. A morte é um Deus. E isso leva a gente a outra dimensão final já dessa nossa pequena revisão, que já está ficando quase uma aula. Que é o quê? As forças da natureza, que a gente chama de hierofania e teofania, as forças divinas não são forças naturais. O tsunami não foi um tsunami, mas foi o tridente de Netuno, para os romanos, de Poseidon, o abalador da terra. Olha o epíteto de Poseidon, o senhor dos mares. Foi o tridente de Poseidon que provocou aquele maremoto. Então, é interessante a gente perceber que os antigos, eles são presas de uma realidade que para nós hoje é quase infantil. Exemplos da permanência disso na nossa espécie, biologicamente falando. Entre os 2 e 6 anos de idade, a criança é animista. Tudo para ela tem vida. A criança não consegue separar o sentido literal do sentido metafórico. Eu não ameaço ele, eu vou te matar, como uma coisa que pode acontecer ou não. Te mato e já puxo e parto para cima. Então, o herói da Ilíada, o herói da Odisseia, eles são heróis da palavra eficiente. Hesíodo, que vai ser a base da crítica racional propriamente dito, já é um pensador que está na fronteira entre a oralidade mitopoética e a discursividade em prosa. Tanto é que ele vai ser o primeiro a organizar o cosmos. Então, por exemplo, essa estrutura aqui que eu tentei, muito male-male, fazer uma arte aqui, mas eu achei que ficou melhor do que eu vi lá na internet. Ela é um agregado de tudo que a gente vê de cosmologia, cosmogonia e teogonia grega, desde Homero até os pensadores pré-socráticos. E por assim dizer, a gente pode chamar isso daqui do que era o pano de fundo sobre o qual Tales de Mileto, por exemplo,
estará construindo não só o modo discursivo racional que vai dar na filosofia, como também o material de reflexão sobre o qual ele estará trabalhando. Então, a gente trabalhou na última aula que os gregos eles tinham a noção de cosmos. O cosmos como a harmonia da totalidade de tudo que existe. E isso não é falado na faculdade de filosofia. Que a physis, ou seja, a natureza, ela é englobada pelo cosmos. Coisa que a gente defendeu na última aula. O povo não fala isso. Normalmente eles confundem a ideia de cosmos com a de physis. Só que o que a gente vê nas cosmogonias, teogonias e cosmologias pré-socráticas é uma visão de que o cosmos ele abarca, ele abraça a physis e que são dimensões da realidade diferenciadas. Eu não botei aqui, daqui a pouco eu vou retratar aqui do lado, mas é importante que a gente perceba que o cosmos ele envolve não só o que a gente vai chamar de mundo. Algumas pessoas pensam que os antigos não acreditavam que haviam vários planetas. Basta você pegar Anaximandro de Mileto e você verá que ele já defendia a tese da pluralidade de mundos. Agora, no que ele dizia respeito ao mundo, nessa estrutura divina, religiosa, para começar, quem é a Terra, gente? A Terra é uma deusa. A Terra é Gaia, o solo inabalável, sobre o qual tudo, homens e deuses, se reúnem. Então, na versão tradicional, a imagem que se tinha da Terra era, se não de uma tampa de panela, como a gente vê em Anaxímenes de Mileto, tá? Era o semelhante a um escudo, né, redondo, tipicamente grego, que Homero descreve na Ilíada. Então, na superfície superior ficariam os homens e na inferior teria alguma coisa que seria o objeto dos estudos filosóficos iniciais de física. Então, basicamente, nós temos, enquanto mundo, inserido nessa visão de cosmos, né, essa estrutura, que seria a Terra, cobrindo toda a Terra, semelhante a uma xícara ou um semicírculo, o deus Urano, ou céu, tá? No espaço que separa a superfície da Terra com a cúpula inicial de Urano, o deus Ar, ou Aer, ok? Ao redor de todo o semicírculo, ou o escudo, teríamos o deus Okeanos, ou oceano, se você quiser aportuguesar, que não é o mar. O mar é a sua representação material, mas na sua representação material não se descola a sua representação divina. Como no candomblé e na Umbanda se fala, o mar é Iemanjá. Ah, mas quando você pega um copo de água do mar, você pegou Iemanjá? Não necessariamente, mas ela tem o poder de agir sobre essa água. Não se pode separar o pensamento teogônico, ou seja, da origem dos deuses, do cosmogônico, ou seja, da origem da natureza. Para os antigos é tudo junto e misturado. Não dá para racionalizar separando um do outro, tá, gente? Uma das principais questões de briga entre Tales e Anaxímenes de Mileto, e que Anaximandro vai ter a primeira ideia física criativíssima que jamais foi superada. Como que essa coisa toda se sustenta? Para as cosmogonias, para as teogonias, o mundo tem raízes que descem pelo mundo dos mortos, ou seja, uma visão biológica da natureza, da física, como se fosse uma árvore, da onde vem no século 17 e 18 a imagem da árvore do conhecimento, não é de graça, tá? Aonde as raízes se enterram aonde? O que o colega falou na última aula, no Tártaro, que seria um espaço específico da onde os titãs e as divindades anti-Zeus teriam construído. O deus Sol,
que não é o nosso Sol somente. Ele é o Sol, mas é Hélios, né? Ele faz um circuito de 12 horas, não se esqueçam, não tinha matemática de nada daquela época. A matemática que se usava era para agrimensura. Então o tempo não era matematizável. Não tem esse negócio de horário de verão. O tempo era da hora que surgiu o Sol até a hora que apagou o Sol. Então não existem divisões temporais matematizáveis nessa época. Nada disso existia. Então quem é o Sol? Quem é Hélios? É um filho de Zeus que foi responsabilizado por fazer um passeio divino no seu carro alado todos os dias, precedido pela deusa Aurora. E vindo após ele, a deusa Crepúsculo. Tudo são deuses, tanto forças naturais quanto forças psicológicas, emocionais. Bom, mas e como é que fica o homem nisso, né? Bom, aí vai entrar aquele fator que a gente comentou, que a gente vai comentar. Um outro detalhe importante é que na visão de cosmos tradicional, isso vai praticamente até o século XVII, em algumas universidades europeias e africanas, né? Para quem não se lembra, a universidade na Europa começa no século XII, depois de Cristo. E na África já existia na África e na Ásia já existiam, norte da África, tá? Já existiam desde Alexandre da Macedônia com as suas Alexandrias. É por isso que os árabes vão fertilizar o pensamento cristão depois ali com um conflito entre cristãos e mouros para tirá-los da região. Então o que acontece? Esse disco, que seria a Terra, o Gaia, ficaria no centro do sistema, oceano ao redor, e a partir do éter, que também seria divino, tá? Haveriam esferas de cristal que, dependendo da tradição, por exemplo, na tradição grega geral e helenística, são 7 céus de cristal. Indo para a tradição muçulmana, será reproduzido em 14 céus. Por isso que o povo diz, eu estou apaixonado, hoje eu fui ao 7º céu. A gente ainda guarda essas expressões, hoje eu estou no 4º céu. Por quê? Eram esferas de cristal, onde se dizia que haviam as estrelas fixas e onde corria tanto o Sol quanto a Lua. No caso aqui eu esqueci de falar, Selene é o nome da Lua. Gente, é em cima desse esquema que todo pensamento filosófico, físico, será construído, que o modo discursivo racional será elaborado e testado, pedagogicamente falando, tem uma dimensão profunda de pedagogia que a gente verá, ok? Mas, acima de tudo, as principais questões de física contemporânea, de última geração, se atém a tentativa de explicar como isso funciona. Até hoje. Sem tirar e nem pôr. Quanto a isso aqui, vocês preferem esperar um instantinho para eu escrever uma coisinha aqui do lado ou querem tirar dúvida agora sobre aquele lado? Isso é importante para a gente seguir o conteúdo, gente. Isso daqui quem já estudou filosofia, dificilmente vê no colégio e muito menos na faculdade, a menos que dê a sorte de pegar um professor dedicado à área de antiguidade. Você dificilmente vê isso. Se alguém viu, está de parabéns. E aí, gente? Questões? Não? Vamos dar uns 10 minutinhos então, enquanto eu escrevo ali o negócio. Vamos fazer um pit stop. Não sei se a cantina está aberta. Está aberta, você viu? Não. Então, 10 minutinhos a gente retorna? Beleza? Hã? Não. Fala sério, né? Não, eu preciso de mais. Preciso de mais seguros. Quem chegou por último já botou essa parte aqui? Beleza? Vou apagar só esses dois, tá? Beleza.
Beleza. Cansou? Tô pensando. Ainda bem que não tinha ninguém com a mão na porta. Isso vai não, né? Oi? Dá pra ver aqui, Por isso que eu sou e surdo. bem. Saúde? É, resfriado, né? Ventilador. Dormir Vai com fazer um ventilador. Ouroboros aí ou não? Vamos fazer também. Boa sorte. Pior. Acho que eu vou precisar de uma caneta melhor. Ah não, mas não é só fazer o circo, tem que fazer o dragãozinho. Ah, mas aí é demais, né? Ué? Não tá treinando seus dotes artísticos? Meu Deus, hein? Um pouquinho torto. Meu Deus. Quando eu crescer eu quero ser desenhista sim, professor. Mas tá torto, rapaz. É um dragão. É uma cobra. Uma tentativa. É uma cobra com pata, então é tipo um lagarto. Mas não vou botar pata, não, né? Não, deixa assim que é mais fácil de entender. É u ou ouro, Boris? É Uro. Uro? Não. Pé. Tô na dúvida. Dá pra ouvir a música do Matheus? Daí? É. Ouçam Lady Gaga então. É Lady Gaga, é isso? Do Art Pop, que é o do ano passado. Inclusive ela faz menção a Vênus nessa música. É um dos alter ego dela. Faz menção a outros planetas e pá. Júpiter. Professor, aquele quadro é nascimento.